Bem-vindos a mais um podcast da Valor Novo. Esse é o nosso 4º episódio. Hoje, Zé Walter está aqui do meu ladinho, porque nós temos 2 convidados, Ronaldo Dálio e Gilson Manfio, da IDLab. Hoje nosso papo vai falar muito de parceria. A gente está aqui com uma empresa que nasceu para inovar. Esse é o core de vocês, né? Vocês nasceram para isso, para transformar. Então vai ser um papo muito bacana sobre inovação. E se tem uma coisa que eu tenho aprendido sobre inovação, é que ela precisa gerar em transformação. E para gerar transformação, a gente precisa ter parcerias. A gente vem falando muito sobre isso, né, Zé? Eu queria começar com isso aqui. Como que é a parceria de vocês, né? Valor Novo e IDLab. Bacana. A Valor Novo é uma empresa especializada em processos, cultura e busca de recursos para inovação. E a IDLab é um cliente até recente, tem um pouco mais de um ano que a gente está trabalhando juntos, apesar de já termos um grande resultado para anunciar, né? E a nossa parceria vem de tentar implementar processos na IDLab e busca de recursos para inovação. A IDLab é uma empresa que nasce para ser P&D puro, né? Uma coisa, desenvolver produto na vanguarda da tecnologia de bioinsumo, e é uma empresa que tem muita tecnologia no momento que ela tem pouco faturamento. Então a busca de recurso é muito importante para que ela garanta, como a gente comentou no podcast anterior com o Edismar, ela garanta a sua própria sobrevivência. Tem um período ali, e é o período crítico que a empresa passa, onde ela tem muito material, tem muita bagagem, tem muito produto, mas a área comercial ainda não está totalmente voando, né? Então nesse momento você ter um recurso de subvenção para inovação garante a sustentabilidade da empresa, garante que a empresa consiga executar todos os planos que ela tem na área de P&D, por exemplo, né? Como é para vocês essa parceria? Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. É muito fácil falar 2 dias depois de ter aprovado um FINEP de quase 12 milhões. A parceria tem sido ótima. Eu sou super grato ao José. Gilson também, que capitaneou a escrita do projeto FINEP, junto com todo o suporte da Valor Novo. E para a gente, como o José falou, é fundamental ter esse incentivo, esse fôlego para desenvolver inovação e poder arriscar um pouco mais, né? Até onde a gente vai, a profundidade das inovações que a gente está fazendo. Então, esse tipo de parceria é fundamental. Um ponto importante, daria para fazer essa captação sem o apoio de um especialista? Daria. Seria mais sofrido. Mas seria mais sofrido. É importante deixar claro que todas as agências de fomento do Brasil, FINEP, BNDES, Embrapi, o próprio Ministério de Ciência e Tecnologia, ele deixa claro que não há necessidade de um intermediário ou uma empresa de consultoria para você acessar o recurso. Porém, como a gente costuma dizer, e comentamos isso no outro podcast, uma coisa é você fazer um bolo, né? Vou lá fazer um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Vai na internet, pega uma receita e vai fazer esse bolo. Na maioria das vezes você não vai acertar o bolo na primeira vez. Aí outra coisa é você usar uma consultoria. Chama sua avó, que fez 50 mil bolos de cenoura com chocolate, e faz o bolo com a sua avó do lado. Tenho certeza que você vai ter mais sucesso, mais rápido, um aprendizado mais adequado. Outra coisa que acontece muito é a empresa ficar postergando fazer o projeto, postergando buscar o recurso, porque quer fazer com a equipe própria. A equipe própria da empresa é capaz? Na maioria das empresas mas ela tem outras coisas a fazer. Aí isso entra como mais uma tarefa da empresa. E aí isso fica na agenda, como é que o meu irmão Marcelo fala muito de sócio, fica depois do último, né? Então, vamos fazer depois do último. Daí a gente faz depois do último e nunca faz. Então, quando você contrata uma parceria com uma consultoria, não que essa consultoria é melhor do que a equipe da empresa. Eu acho que sempre quando você faz um trabalho com mais mãos, você tem mais resultado. E quando você traz experiência, poxa, nós estamos há 18 anos fazendo isso. Então, nem que a gente fosse burro, a gente tinha aprendido que dava certo, certo? Então, acho que é aí que a empresa ganha. Ela ganha com o know-how da consultoria e ganha na velocidade. Esse ano nós fizemos seguramente uns 12 projetos de inovação, captamos mais de 100 milhões só esse ano para as empresas. Só esse ano? Só esse ano. Com o projeto de vocês,
e com o brand de vocês vai fechar mais de 1 bilhão que a gente já pegou para as empresas em 18 anos. Então, é obrigatório o uso de uma consultoria para buscar um recurso de inovação? Não. Você pode sozinho e muitos agentes de fomento até indicam isso. É o melhor caminho? Na minha opinião, sim. E outra coisa é que a Valor Novo não chega lá e faz um projeto de subvenção FINEP, faz um projeto reembolsado FINEP, não. A gente arruma a casa e batalha pela governança e inovação. Então, você tem governança administrativa, você tem governança de finanças, né? Tem governança em várias áreas na empresa. E às vezes você esquece de olhar as boas práticas de inovação, que tem vários modelos, mas você tem que escolher um e seguir. Né? E isso também é importante para a aprovação do projeto, né? Principalmente para o pós-projeto. Porque a hora que você tem um recurso, você tem que comprovar o bom uso desse recurso. Né? E no long range plan, que a FINEP não quer apoiar a empresa hoje, ela quer apoiar a empresa várias vezes no momento da vida da empresa. É preciso que ela veja e que outras agentes vejam, pelo lado da empresa, um esforço em inovar continuamente, um esforço em ter processos de gerar inovação de maneira contínua na empresa. E aí sim a consultoria é importante para isso. Tem um ponto para te complementar, Zé, também, que na hora que a gente está escrevendo um projeto desse, é um projeto de tecnologia. Você está desenvolvendo uma tecnologia que vai virar um produto que tem que chegar no mercado. As argumentações para a gente sustentar isso são argumentações de negócio. Então, às vezes, a gente tem pessoas muito boas na empresa que são cientistas, pesquisadores, que sabem escrever um plano de pesquisa maravilhoso. Mas falta esse traquejo, essa experiência de negócio, de como argumentar o quanto aquilo vai gerar em receita, tamanho de mercado, crescimento, diferenciação do mercado. Então, acho que a nossa parceria foi muito boa, porque a gente se complementa exatamente nesses pontos. O time da Valor Novo nos traz esses desafios de ir fazendo essas perguntas certas para, mas o quanto isso vale para o mercado? Como isso acelera a transformação de mercado? E muitas vezes... Agora eu vou te zoar o resto da vida que você é a vovozinha que nos ensinou a fazer o bolo de cenoura. Não devia ter usado essa analogia. Porque, de fato, foi o primeiro bolo de cenoura que a gente fez e que foi super bem sucedido. Mas estava a vovó do lado. Tava a vovó do lado. Para garantir que ia dar Pra certo. garantir. Porque essa é um bom bolo no final das contas, né? Eu vou pedir para eles se apresentarem pessoalmente. Eu acho uma boa ideia. A gente pulou. Já tá não, boa a mas conversa. mas esse era o próximo passo. Assim, eu quero, para a gente falar da importância dos recursos, da importância da parceria e mostrar isso na prática. Eu acho que hoje, com esse episódio, um ponto é a gente mostrar na prática como funciona a captação de recursos, na prática, para dar resultado, para conseguir, como vai funcionar a parceria com a consultoria. E aí eu quero falar um pouco da IDLab e de cada um de vocês. Então, Ronaldo, se apresenta. Claro, eu sou Ronaldo Dálio, eu sou fundador da IDLab Biotecnologia. A IDLab foi fundada há 5 anos atrás, mais ou menos, 5, 6 anos atrás, por mim e pelo meu sócio, o professor Sérgio Pascolati, professor titular, hoje professor sênior da Exalc, né, da Universidade de São Paulo, e que foi super corajoso, né, porque estava lá numa posição super boa dentro da universidade e tal, e topou esse desafio junto comigo aí de montar uma empresa no setor de inovação, que era totalmente novo na época, e enfim, deu certo. Falando um pouco sobre a minha trajetória, bem rápido, eu sou biólogo formado na Universidade Estadual de Londrina, sou nascido em Botucatu, lá tem biologia, eu não quis fazer para sair de casa, para poder sair. Fui para Londrina e apesar de fazer biologia, os primeiros estágios sempre foram relacionados à planta, à fisiologia vegetal, que era um assunto que me fascinava. Um mestrado eu fiz na Unicamp, em fisiologia vegetal, tive belíssimos professores lá, que eu sou muito grato, a professora Cláudia Haddad, Paulo Mazafera, Sodec, e aí logo depois desse mestrado eu fui para a Alemanha fazer o doutorado, então eu fiquei 5 anos na Universidade Técnica de Munique, trabalhando com interação planta-microorganismo. Foi aí que a microbiologia também entrou no sistema, que foi uma segunda área ali que eu gosto muito. Aí depois do doutorado na Alemanha,
voltei para o Brasil e nessa época, isso é importante dizer, desde a graduação, o meu sonho era ser professor universitário. Eu fui professor por tempo determinado na Unesp de Botucatu, na disciplina de processos biotecnológicos. E daí, quando eu voltei da Alemanha, né, eu tive essa passagem na Unesp e fiz também 3 pós-doutorados. Eu tinha até um tio que ficava brincando comigo e falava, viu, quando que você vai começar a trabalhar? Você só estuda. Eu ficava louco da vida, porque trabalhava de fim de semana, trabalhava até tarde. E aí, no último pós-doutorado, eu estava junto com o professor Sérgio Pascolati dentro da Exalc e a gente começou a ser convidado por várias empresas para desenvolver inovação. O Sérgio é um dos grandes nomes na indução de resistência. Na área de bioinsumos. O Sérgio é um dos grandes nomes do Brasil na área de indução de resistência, de controle biológico. E as empresas também estavam interessadas na linha de pesquisa que eu trouxe da Alemanha, do doutorado. E como a gente estava junto ali, a gente acabava desenvolvendo junto. Só que nessa época era muito difícil a empresa injetar um capital dentro da universidade. Até hoje já é melhor, mas até hoje não é fácil, para que os pesquisadores que estão ali dentro da universidade desenvolvam uma tecnologia. E aí a gente percebeu esse nicho que não tinha empresa fazendo isso. As empresas tinham o seu próprio P&D, obviamente, mas não tinha muitas empresas fazendo isso. A gente percebeu esse nicho, eu e Sérgio, e resolvemos montar a IDLab Biotecnologia. E a IDLab funciona como indústria, empresa, marca, preciso desenvolver um produto, algo inovador no mercado, procuro vocês para fazer a pesquisa, entender o que funciona, até chegar lá no meu produtinho final. Isso, a gente começou, né, trazendo a nossa própria bagagem, né? Então o Sérgio trouxe a bagagem dele, né, de mais de 40 anos, na época eu tinha 16 anos de experiência também, desenvolvendo algumas coisas, e a gente começou a trabalhar com esse foco. E aí a gente percebeu que aquilo não bastava, as empresas precisavam de herbicida, de nematicida, de inseticida. A gente sempre foi muito na história de indução de resistência, de controle de doenças fúngicas, de promoção de crescimento. Só que a gente viu que tinha outras áreas que a gente não tinha tanta expertise, que também eram necessárias dentro da empresa, e a gente começou a montar tudo isso e entender que um desenvolvimento geral de inovação era necessário ali. E aí a gente viu que para que isso tivesse sucesso, a gente teria que ter todo um arcabouço científico de experts, de equipamentos e principalmente sistemática de como fazer isso. E aí rapidamente a gente desenvolveu um sistema em que a gente consegue desenvolver inovação de uma maneira mais rápida do que o normal. Na época a gente estava ali falando de tempo de inovação das universidades, de instituições de pesquisa, e a gente sempre conseguiu desenvolver mais rápido. E isso começou a chamar a atenção das empresas. E aí isso não tem fim, né? A gente está sempre inovando na própria sistemática de inovação. Então a gente está sempre melhorando o processo. Depois a gente pode falar mais sobre as plataformas que a gente tem e tudo, mas do jeito que a gente tem hoje, junto com a chegada do Gilson, que também caiu como uma luva na empresa e melhorou ainda mais a nossa capacidade. Então hoje a gente pode falar que a gente desenvolve inovação com bastante rapidez. Agora o Gilson tem que se apresentar. Eu tenho uma história um pouco diferente do Ronaldo. Eu tive uma vida acadêmica num primeiro momento, sempre quis ser um cientista, desde pequeno, adorava desmontar as coisas, depois tentar montar de novo. Fiz biologia, fui para a universidade, achei que a minha carreira ia ser na universidade, né? Trabalhei, fiz mestrado, fiz um doutorado fora do país, voltei e trabalhava com pesquisa e desenvolvimento, mas muito pesquisa aplicada a problemas de indústria. Então, já com um viés um pouco diferente do tradicional acadêmico, da pesquisa mais pura, né? Então, trabalhava com aplicação e desenvolvimento de soluções. Fazia consultoria para as empresas, fui convidado numa dessas consultorias, você não quer vir trabalhar aqui? Falei, não, imagina. Aí bateu aquela crise da meia-idade ali, né? Eu antecipei uma crise de meia-idade. Fui trabalhar na iniciativa privada. Meu primeiro emprego foi na Natura, para trabalhar com desenvolvimento de extratos vegetais e microbiologia de indústria.
que era onde eu atuava. E a Natura Eco? Também, mas assim, a gente trabalhava desenvolvendo os ingredientes que virariam depois produto. Então, os componentes da Natura Eco, os extratos, cadeia de fornecimento, eu trabalhava em uma parte dessa cadeia. Minha vida mudou muito. Aí eu tive realmente muita experiência nova de o que é desenvolver um produto, o que é desenvolver inovação. Não é só a pesquisa, né? A pesquisa é o começo do processo. Aí eu tenho uma prova de conceito, eu provo para que funcione aquele extrato, aí ele vai ter que virar um produto. É mais uma jornada. É mais uma jornada. Ele vai ser misturado com outras coisas. Ele vai ter que funcionar depois na versão final. Vou ter que produzir na indústria, embalar. Tem quantidade suficiente de matéria-prima para gerar quantidade suficiente de produto para vender. Tem toda uma cadeia de desenvolvimento para isso dar certo, aquele produto, e tem que ter sucesso de mercado. Se não tiver sucesso de mercado, não valeu. Tem um aprendizado, mas não gerou transformação grande fora da empresa, né? Nessa virada, eu saí dessa parte de inovação de produtos. Eu comecei a trabalhar numa parte da empresa que era muito relacionada a redes e relacionamentos. Eu comecei uma outra carreira e trabalhava com ciência de redes, que era uma coisa, na época, era algo, uma ciência emergente ainda, né? Na época da internet, como as relações acontecem na rede de relacionamentos. A Natura era uma empresa de consultoras, e como elas se relacionam, o que motiva essas pessoas, como elas interagem. E a gente fazia vários experimentos muito legais, assim, soltava um desafio e via até onde o desafio chegava, né? O desafio chegava fora do país, chegava na Rússia, chegava nos Estados Unidos, chegava no Canadá, pelas relações das consultoras, que estava totalmente fora do mapa da empresa. Fui avançando, aí fui convidado para trabalhar em TI. Uma parte da minha jornada foi em desenvolver estratégia de transformação digital. Isso foi antes da pandemia. Então, ajudei bastante nessa parte, porque eu gosto muito de tecnologia, mas para mim, tecnologia é meio para um fim. Não é um fim. Então, eu fui convidado para entrar nesse espaço por ser agnóstico. Eu não era de TI. Eu era entusiasta da tecnologia e ajudei a desenhar uma estratégia de transformação digital para a empresa, de como empoderar a consultora com tecnologia, empoderar o consumidor com tecnologia para fluir mais a relação de negócio. Funcionou super bem. Aí a gente sempre tem um tempo, né, nesses papéis, e daí eu fui para um outro papel de transformação organizacional. Então trabalhei de consultoria de transformação de cultura de empresas. Como que a gente faz uma empresa e ajuda ela a ser mais conectada, mais fluida, menos hierarquizada e mais inovadora, né? Então, trabalhei bastante com transformação de cultura por alguns anos. Passei uma breve passada na BRF, também com o tema de transformação digital, e fui parar no agro. Sempre gostei do agro. Meu primeiro trabalho de iniciação científica na faculdade era com agro. Voltei nas raízes, literalmente, da história, né? Fui trabalhar numa outra empresa do agro, que chama Agrivale, que tinha um P&D e também o mercado. Nesse caminho, trabalhei 3 anos lá, conheci o Ronaldo lá. O Ronaldo, a gente estava discutindo uma parceria de trabalho com tecnologias que estavam sendo desenvolvidas na IDLab, e a gente queria licenciar para colocar no mercado na Agrivale. Depois eu saí da Agrivale em dezembro do ano passado, liguei para o Ronaldo, vem aqui conversar. E daí a gente já tinha uma conexão da época passada, né? E eu entrei em janeiro desse ano no trabalho com a IDLab. Então eu entrei numa posição de gerente de inovação, para ajudar o Ronaldo a focar mais na história do business, e eu cuido da tecnologia, da gestão dos times de
de pesquisadores, de projetos, e a gente foi se dando muito bem. A gente tem um pensamento muito parecido de como ver o negócio, parcerias e tudo mais, e muito rápido, uma troca de ideias muito rápida. Conhecia já a Valor Novo, da época da Agrivale. Nossos grandes clientes. Foi uma cliente lá. Aí trouxe o José Walter para um papel novo. Ó, vamos trabalhar aqui conosco agora e fazer captação de recursos. Então, essa foi uma breve história de aonde eu fui para onde que eu tô. E eu acredito muito nessa história das parcerias, né? Uma empresa, se ela tentar pegar um pensamento do século passado e ser vertical em tudo, querer ter domínio de todas as competências que ela precisa do negócio dela, ela vai ser lenta, ela vai ser grande, ela vai ser pesada, cara. A gente tem complementos do nosso negócio em outras empresas. Então, por que a gente não traz essas empresas como parceiro estratégico? Que ela vai gerar negócio com a gente, eu gero negócio para elas, e junto a gente é mais do que um e um. A gente consegue fazer inovação muito forte nessas conexões. Então, acho que esse é um resquício de uma coisa que a gente falava muito na época da Natura, né? A vida é um encadeamento de relações. E nos negócios também. É um encadeamento de relações. Não adianta você querer ir sozinho. Em algum momento você vai precisar de competências que estão fora do seu negócio. A gente, Gilson, a gente faz esse podcast para gerar conteúdo de relevância em tecnologia, inovação e empreendedorismo. Na ideia de deixar uma coisa, um legado, um auxílio, uma ponta de começo aí para quem quer realmente empreender e se diferenciar do seu negócio através da inovação. Desmistificar, tirar alguns medos e algumas travas que as pessoas têm na inovação. E é claro também né, a Valor Novo é a patrocinadora, de falar bem da consultoria e da importância do trabalho da consultoria nas empresas. Porque muitos gestores e muitos colaboradores das empresas têm uma ideia ruim de consultoria. Acha que ter uma consultoria na empresa é pedir ajuda, dar um certificado de que é não tão capaz e assim por diante. E a Juliana me perguntava, como é que a Valor Novo consegue cliente, né? Vocês têm um marketing XPTO? Não, o nosso marketing é capenga. Né? E a gente está melhorando isso. Mas sério, já desde que a gente começou o trabalho nosso, uns 6 meses para trás, já deu uma viravolta no nosso marketing. Contratamos uma agência nova. Um abraço para o Eduardo da W7 aí, está nos ouvindo. E eu disse que a gente não tem muito porque um cliente puxa o outro. Então uma parceria puxa outra parceria. E uma coisa que acontece é que os profissionais não ficam o tempo todo numa empresa. Eles ficam 3 a 5 anos numa empresa e vão para outra. Aí chega na outra empresa, ele puxa aquela parceria que funcionava na empresa anterior. E aqui é um caso... Não fala isso, porque lá na IDLab, lá, muita gente que começou 5 anos atrás está lá ainda, e não quero que ninguém saia de lá. Não quis dar Eu mesmo trabalhei 8 anos na empresa, a Lídia, minha esposa, trabalhou 12 anos na empresa, acho que... Depende da empresa. Depende da empresa e do seu momento e tal. Mas o que eu quero dizer é que vocês são a IDLab, o Gilson, nós somos uma prova viva do que eu falei para a Juliana, que como é que as parcerias funcionavam. O Gilson, que você mencionar, que ele foi meu professor lá em 2010. Século passado. Lá em 2010 ele foi meu professor, eu fui fazer uma pós-graduação em inovação com o professor Rui Quadros, né? Um abraço para o Rui Quadros, para o André de Deus, que está lá cuidando dessa pós-graduação. E aí conheci o Gilson na época falando sobre o processo de inovação na Natura, né? E como é que é a vida. Depois a gente vai trabalhar junto, o Gilson move de uma empresa para outra, e que a gente vai trabalhar nessa outra empresa. E, da mesma maneira, essas parcerias vão conectando. E ele é essa frase sua, a vida é uma encadeamento de relações. Encadeamento de relações, é isso. Porque muito mais do que você ir para a TV friamente, ir para a internet friamente, fazer um marketing, olha, me contrate, a pessoa conhece seu trabalho, que você deu o resultado em outro lugar, você puxa ela. E o profissional é uma soma de, não é só o resultado profissional, né? É o cara ser um ser humano antes de tudo, né? Ser um cara fácil um profissional tem que ser uma pessoa antes de ser um profissional, né? E isso ajuda também. Essa química funciona muito bem porque a gente vai aumentando as parcerias. E é isso. Uma coisa que eu ouvi esses dias é que o ser humano tem que estar no centro da inovação.
Eu acho que às vezes a gente tem esquecido um pouco isso, principalmente quando a gente fala de tecnologia de ponta e tal, e das soluções. A gente não pode esquecer que a gente está criando soluções inovadoras para que as pessoas usem para melhorar suas vidas, né? E um pouco o que vocês fazem é isso. Vocês atuam num setor que é fundamental para a gente estar aqui vivo e conversando, né? Senão não estaríamos daqui. E pensando nisso, né, Gilson, qual que é o diferencial da IDLab para o agronegócio, trabalhando com os biodefensivos, com essa parte de biotecnologia? Eu acredito, sim, na minha visão, tá? Eu não vivi esses anos iniciais da empresa, mas a gente tem uma crença dentro da organização de que precisamos ser inovadores e não fazer mais do mesmo. Então, a gente antecipar, assim, o que pode ser a próxima geração de tecnologias, o que o mercado está pedindo, o que o agro está pedindo. Biológicos é uma forma de desenvolver tecnologias sustentáveis. E a natureza tem muitas soluções. Assim, a maioria das soluções que a gente acha hoje em medicina e em outros campos foi inspirado na natureza. Né? Então, a gente está voltando a se conectar com um recurso que a seleção natural já atuou por milhões de anos. Então, as soluções estão ali. A gente está cavando elas e expondo esses potenciais. A gente tem um pensamento muito inovador de o que é a próxima geração de tecnologias. Não vamos fazer mais do mesmo. O mercado já tem essas soluções. Como a gente vai se diferenciar e fazer soluções melhores, novas soluções para desafios que tem hoje na agricultura que não estavam pensados alguns anos atrás. Mudança climática, estresse hídrico, calor, insolação. Esses temas estão ganhando mais relevância. Pode mudar o perfil de pragas, pode mudar o perfil de doenças. Então, a gente trazer soluções biológicas para as necessidades de agricultura de uma forma mais sustentável. Tá? A gente conversou, o Zé Walter falou no começo que a gente tem diferenças de percepção. Biológico é muito pouco hoje em relação ao tradicional químico. Vou chutar um número, tem 8% de soluções biológicas para as necessidades de agricultura. O químico domina. Vai substituir o químico? Eu não acho que essa é o ponto. Assim, vai complementar, em alguns momentos vai substituir, mas a gente vai ter soluções melhores integrando o biológico na cadeia da agricultura. Eu sou mais romântico. Eu sou dos caras mais combatentes das pessoas que defendiam a ecologia. Briguei várias vezes com amigos que exageravam totalmente enviesado para o viés da ecologia, porque eu sempre tive na área produtiva do agro. E sempre defendi o agro. E o agro sempre apanhou, dizendo que o agro é poluidor, que o agro contamina, que o agro brasileiro gera efeito estufa, não sei o que lá. O Brasil é o país maior produtor de alimentos do planeta Terra. Não tem nenhum país, tem continentes que não produzem a quantidade de alimentos que a gente produz. E o país o Brasil é o país que mais adotou tecnologias de bioinsumo. O que é tecnologia de bioinsumo? De biodefensivo? É trocar um defensivo químico, um agroquímico, que é tóxico, por isso agrotóxico, tóxico quando usado errado, tóxico quando acontece um acidente. Se você usar o produto de maneira correta, dificilmente você vai ter um problema. Por um bioinsumo, um biodefensivo, que não é biotóxico, que você pode errar, que você pode usar com menos rigor do que você tem que usar um agroquímico, e que está trazendo o mesmo resultado ou resultado melhor que o agroquímico. Outra coisa bacana do biodefensivo é que ele deixa resíduo biológico no local do plantio. E aí, ano após ano, a gente tem efeitos de resíduo da aplicação passada. Então, há alguns ele agrega resultados que ele vai agregando coisas que você não estava... Diferente de você jogar uma molécula química, você está jogando um biológico que produz uma série de moléculas que a própria evolução cuidou dele fazer. E o resultado dele é mais amplo, mais sustentável, menos perigoso. E a IDLab, para mim, é uma empresa que está no centro disso. Como várias outras clientes que a Valor Novo tem, que trabalham com bioinsumo, a IDLab tem um diferencial que ela
produz um P&D de um nível mais avançado, no seguinte, vocês estão na 3ª ou 4ª geração, enquanto as empresas estão na 2ª ou 3ª geração. Vocês estão um degrau para frente. E com um core business de vender, ou melhor falando, de transferir, né, de licenciar tecnologia que vão virar produto. Vocês têm muito menos intenção de ser uma empresa de venda de produto e mais intenção em ser uma empresa de transferência de tecnologia. E acho um papel único da IDLab nessa revolução do agronegócio e nessa revolução brasileira também de estar capitaneando no mundo a troca do agroquímico pelo biodefensivo. Pouca gente fala, né? Muita gente, principalmente que não é do agro, não sabe que a gente está capitaneando essa revolução. E é isso, acho que eu te cortei, Ronaldo, você ia falando sobre a... Mas isso que você falou, Zé, a gente tem falado muito de inovação nas empresas, como as empresas precisam se reinventar, né, procurar criar cultura e processos de inovação, mas a gente pode pensar no impacto dessa inovação para além da empresa também, né, o impacto que ela vai gerar para a sociedade a partir do que ela está criando. A gente falou sobre aquela questão do ecossistema mesmo de inovação, né? Então a gente tem o mercado, a gente tem as universidades, a gente tem o governo com os incentivos, com os recursos. A IDLab tem um papel fundamental nisso, né? Não, e existe o papel da chamada tríplice hélice. A tríplice hélice é uma teoria, me fugiu o nome do pesquisador que a inventou. Ele diz que um ecossistema perfeito de inovação tem que ter 3 atores atuando em conjunto. O governo dita regras, o governo coloca normas e o governo também incentiva. As universidades ou ICTs, Institutos de Ciência e Tecnologia, que geram a tecnologia, que fomentam a tecnologia, desenvolvem novas tecnologias e não produtos, né, Gil? E a empresa que pega essa tecnologia, esse ambiente regulatório dos governos e gera os produtos e atua nesse mercado aqui. Então, um bom ambiente de inovação ele tem que ter a tríplice hélice equilibrada. Governo, indústria, né, e universidade trabalhando em prol de um objetivo comum. A IDLab ela tem um papel meio híbrido. Ela é meio CT, né, e ela é meio universidade e meio indústria, né? E ela veio para ser a prova viva de um outro conceito de inovação, que é a inovação aberta. É o que o Gilson falou. Se uma empresa quiser verticalizar todo o seu processo de P&D, todas as competências que ela tem que ter, vai ser uma empresa mega inchada. Tem que ter só no P&D 500 funcionários, né, 500 colaboradores. E o conceito de inovação aberta é o seguinte, você não precisa ter tudo dentro de casa. Todas as soluções não precisam vir da sua equipe. Você pode aceitar uma ideia que venha de fora, pode aceitar um produto que venha de fora. E a IDLab é um P&D externo. Então você pode contratar a IDLab para desenvolver um pacote de produtos que você vai lançar na sua fábrica. Ou mais, você pode nem ter fábrica. Ela vai desenvolver os produtos, produz na fábrica deles, que vai ser recém-inaugurada, está lá em Cambé, né? Isso. Paraná. E desenvolve o produto, faz o scale-up, que é um processo que do laboratório, você tirar um produto que funciona no laboratório, para ele funcionar na planta industrial, tem um processo no meio que chama scale-up, que é aumentar a escala. Né? E em biológico, você faz às vezes um produto muito bem em 50 litros, quando vai passar para 2.000 litros isso não funciona. E você passa anos perdendo dinheiro nesse desenvolvimento. Então você pode fazer o desenvolvimento, o scale-up e a produção na mesma empresa. Entendeu? Que vai transferir isso para você e você vai acessar o mercado às vezes sem ter nem investimento na fábrica. Eu estou aqui, você está falando, nossa, pensando em tanta coisa. Deixa eu voltar um pouco. À medida que eu for lembrando, você falou tanta coisa importante, você e o Gilson, mas ó, a primeira eu não quero ficar em cima do muro não, mas eu concordo com os dois de uma maneira diferente, que a gente ainda não está preparado para substituir completamente o químico pelos biológicos. A IDLab está trabalhando para isso. Legal. Mas a gente ainda não consegue substituir e manter o nível de produtividade. Sim. Alguns produtos que a gente desenvolveu lá em casa na IDLab, não na minha casa. Alguns produtos que a gente desenvolveu lá na IDLab, eles têm sim uma performance, quando a gente faz os testes in vitro, em caso de vegetação, melhor do que alguns químicos. Mas ainda está cedo para a gente pensar numa agricultura 100% biológica. Vai ter vários lugares que a gente vai ter uma porcentagem muito alta de produtos. No futuro vai ser assim? Estamos trabalhando para isso, eu espero que sim.
Por outro lado, a gente também tem tido resultados muito interessantes quando você mistura Exato. as nossas tecnologias com os químicos e principalmente com as moléculas novas. Consorcia. Quando faz o e aí a gente pode pensar em aplicações intercaladas ou aplica no mesmo dia e tem uma sinergia muito grande das duas tecnologias. E isso tem dado um ganho, uma diminuição de severidade de doenças, aumento de produtividade. Então eu acho que esse que é o caminho que tem se desenhado e que a gente tem participado, né, com muito orgulho, que é, num primeiro momento, usar essas tecnologias como um ferramental. Então a gente tem lá várias ferramentas que têm um fim, que é aumento de produtividade, uma agricultura mais sustentável. E no futuro, pode ser que a gente consiga ter uma agricultura totalmente livre de produtos estritamente químicos, com uma pegada de carbono super alta, né? Muitos deles usam muita energia, gera muito resíduo, que os biológicos não geram. Mas isso ainda vai ter um tempo, né? Isso ainda vai ter uma transição até que isso aconteça. E enquanto isso, eu gosto muito dessa história de você ter um manejo inteligente e você usar as ferramentas que estão disponíveis. E o fim de tudo é a gente ter uma agricultura sustentável. Então, se vocês perguntarem qual que é o grande propósito da IDLab, o grande propósito da IDLab não é só ficar fazendo inovação por inovação. A gente quer contribuir com a segurança alimentar do planeta. Não vai ter comida se a gente ficar do jeito que a gente está. Exatamente. A população não para de crescer, as áreas são as mesmas, tem área que está cada vez pior, produzindo menos. Então, se não tiver tecnologia, vai ter um colapso. Todo mundo fala, mudanças climáticas, enfim, uma série de problemas que a gente tem, mas essa história da segurança alimentar é muito séria. Então, se a gente não tiver incentivo à inovação para que a gente tenha uma agricultura sustentável, a gente pode ser que a gente não tenha comida para o planeta inteiro. A gente recebeu um tempo atrás a visita de uma empresa indiana e depois de um tempo eu fui visitar a Índia. E é uma preocupação muito grande, porque eles já têm lá bilhões de pessoas que eles precisam alimentar e o sistema da agricultura da Índia é com fazendas, né, com terras, com propriedades super pequenas, então é um jeito muito mais desafiador do que é no Brasil para a produção de alimentos. Então isso é um problemaço e esse é um dos pilares, né, da empresa, né, a gente contribuir com isso. E temos outros também, como por exemplo, a gente acredita que tendo uma agricultura sustentável, a gente contribui também para que a gente tenha um meio ambiente melhor, mais saudável e menos problemas com mudanças climáticas. Então, tudo isso via inovação na agricultura. E aí, dentro dessa transição que eu falei, como a gente ainda vai ter um bom tempo que a gente vai usar os biológicos junto com os químicos, isso não se sustenta do jeito que é feito hoje. O que acontece hoje? O produtor rural ele vai, né, tratar, né, as suas plantas, ele está lá no tanque de mistura, né, do lado do trator dele, e ele coloca lá o herbicida, ele coloca o fertilizante, ele coloca o adjuvante, o redutor de pH, o inseticida químico, o fungicida químico, o nematicida químico. E aí o que acontece? Depois ele vai e coloca um litro de bactéria. Dos biológicos. Não sobrevive. Em média, o que a gente vê, sobrevive 20% dos produtos que têm uma boa formulação. Então, não tem compatibilidade. É um dos maiores desafios do bioinsumo, é que ele hoje é utilizado junto com o químico. Junto com o químico. Então, ele tem que ter uma capacidade de se misturar no tanque com o químico e sobreviver e ter um efeito. Sobreviver. Então, a gente faz vários testes lá na empresa em que a gente mimetiza essa situação, que é, prepara o tanque de mistura, coloca biológico junto com o químico, e depois de um tempo, 2 horas, como se fosse mimetizando ali o trator, se posicionando para as aplicações, e a gente coleta ali o material e vê a viabilidade das células. E, na média, sobrevive 20%. Então, todo esse benefício que a gente tem visto, essa revolução que a gente tem visto de aumento de produtividade, de aumento de tolerância a estresse, de diminuição de uso de químico e uma agricultura sustentável, é porque tem 20% dos caras funcionando ali. E não 100. Imagina se tivesse 100. Imagina se tivesse 100. Só que o 100, se não mexer na tecnologia,
ele é utópico, porque o produtor, ele não consegue, não tem grana para ele fazer uma operação, para ele ter um tanque só de biológicos. Ou uma aplicação Uma adicional. aplicação que só entra lá o biológico, depois um que só entra o químico. Ó, tive um insight agora. É um recado para as empresas que desenvolvem equipamentos para pulverização. Por que não ter 2 tanques? Um para biológico e um para químico? A Valor Novo está aqui para contribuir com os projetos. Falando nisso, a gente fechou uma parceria com a Orion, exatamente para a gente estudar qual o impacto da aplicação, da pressão, da vazão nos equipamentos deles para aplicação em sulco. Então, em breve a gente vai ter... São células vivas, né? São células vivas. Todos esses processos mecânicos de aplicação influenciam na sobrevivência da célula. E aí, como que você chega, então, no 100%? Quando você sai do micro-organismo vivo e passa a usar as novas gerações que a IDLab tem focado, que é a 3ª geração, que é a geração baseada em metabólitos dos micro-organismos, e a 4ª geração, que é baseada em peptídeos e proteínas recombinantes, enzimas, que esses mesmos micro-organismos produzem e que afetam a planta. Inclusive, esse FINEP que a gente aprovou foi da 4ª geração. Então, a gente quer estar lá na frente, na vanguarda da inovação da agricultura brasileira. E a gente tem visto que funciona, porque daí tem compatibilidade. Sim. E tem uma série de desvantagens que você se livra quando você usa os produtos de 3ª e 4ª geração. Como, por exemplo, aplica a qualquer hora do dia. Imagina o produtor, ele tem que aplicar o biológico à noite, antes da chuva... Umidade. Com umidade alta. Então, muitas vezes isso não acontece. Às vezes não há janela de tempo para fazer. Não tem essa janela. Com o metabólito, ou com peptídeo, com proteína, essas gerações mais avançadas, você aplica a qualquer hora. Tempo de prateleira. Normalmente a gente tem ali de 6 a 9 meses na média. Alguns produtos que são bons vai para mais do que isso. Quando você vai para esses produtos que são moléculas mais estáveis, você consegue facilmente chegar a 2 a 3 anos de tempo de prateleira. Então, isso cria toda uma logística muito melhor. Tem produto que precisa de logística fria, os biológicos. Metabólito, peptídeo, você não precisa disso. Você consegue patentear, você consegue exportar, você consegue produzir aqui no Brasil e levar para outro lugar.